Vamos à terceira e última aula da nossa série A Nova Era Gnóstica. Na primeira aula a gente falou sobre os conceitos de gnose e de gnosticismo. Falamos também que o cristianismo, num certo sentido, é o verdadeiro gnosticismo, né, com bastante reservas, né, e que a verdadeira gnose é a perfeição do conhecimento dado pela fé, ou seja, é um conhecimento que nos é dado por Deus e não conquistado pelo esforço racional, pelo esforço pessoal, etc., né, na construção de um sistema filosófico, religioso, que seja da parte do homem. Então nunca é um esforço do homem, né? Apesar de que o homem também se esforça, faz um esforço legítimo para conhecer, certo? No caso, racionalmente as coisas na filosofia, etc. Não é desprezar isso, mas é dizer que o gnosticismo é um movimento histórico, vamos dizer, de certos sistemas de ideias baseados numa busca por um conhecimento nobre, excelso, misterioso, escondido, etc. E que isto tudo parte de uma experiência humana fundamental, que é a experiência humana da dor, do sofrimento, né, dentro de um cosmos, né, que, ao que tudo indica, é um cosmos ordenado, tem, né, o cosmos oferece uma coisa, né, uma experiência boa, né, para nós, mas também em contrapartida uma experiência dolorosa, sofrida, contrastante. Então, em vista dessa experiência, alguns homens dizem tentar resolver intelectualmente a questão do mal, a questão da injustiça, a questão da dor, do sofrimento, através de sistemas. Isso que nós estamos chamando aqui de gnosticismo. Quando esse movimento começa e vai ao longo das idades se proliferando, a gente chama isso de movimentos gnósticos. Então eles vêm e vão. Eles vão existindo com maior influência dentro da sociedade, depois eles vão meio que decaindo, depois eles retornam e vão aparecendo vez por outra aí dentro da sociedade. No cristianismo isso apareceu logo no início por conta da influência cultural onde o cristianismo estava, né, nascendo. Então ali uma série de correntes filosóficas, etc. Isso dentro do cristianismo nasce num ambiente cristão, usando as terminologias cristãs, etc. Tentam resolver problemas que, né, a ortodoxia cristã já precisou reagir em relação a isso, firmando, né, dogmas fundamentais, credos fundamentais, etc. Todo um cânon, né, para poder se proteger dos desvios gnósticos. Gnóstico nesse sentido, do sujeito que tem uma experiência da realidade, tenta corrigi-lo através da criação de um sistema, e esse sistema é transmitido para outros, formando grupos que vão se perpetuando, vão se expandindo ao longo do tempo, justamente enquanto movimento gnóstico. Na segunda aula a gente falou que na modernidade isso retorna, né, mais ou menos no século XVI, XVII, mas já com antecedentes desde a era da Reforma e da era do Renascimento. A gente não se aprofundou em detalhes porque não é o local nem o momento para fazer isso. A nossa série tem como objetivo apenas apresentar o assunto de forma sintética, por isso são 3 aulas pequenas, né, que somado no final dá uma palestra que você daria como introdução de um tema, né, mas que isso aqui pode ser desenvolvido em estudos mais profundos, né, para aqueles que se interessem. Então, na segunda aula a gente falou que isso retorna na modernidade e com uma espécie de diferença, que é a questão da inversão, né? Se no cristianismo primitivo essa questão toda girava em torno da metafísica, ou seja, existe um mundo espiritual e esse mundo é o bom, e algum malandro aí do mundo espiritual criou esse mundo aqui físico, material, etc., sensorial, e nos aprisionou aqui dentro. Por isso que a gente sofre. Então a gente tem que retornar para aquele mundo maravilhoso do espírito. E o cristianismo, não. O mundo material também foi criado por Deus e ele é bom. Ele tem sua razão de ser e nós nunca vamos deixar de ser materiais. Por quê? Porque a gente vai ressuscitar dentre os mortos. Nós vamos ter um corpo para sempre. Então a corporalidade não é fundamentalmente má, essencialmente má. Certo? O que acontece é que ela é limitada. A matéria é limitada. E por conta do pecado original e das suas consequências, ela acabou dando uma
uma experiência para o homem do sofrimento e da dor. Experiência esta que o próprio cristianismo diz que foi fundamental para poder haver a salvação, porque a salvação vem justamente pela expiação dos nossos pecados na carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando chega na modernidade, esse assunto todo fica mais ou menos invertido, porque agora não é mais o mundo espiritual que é o mundo a ser alcançado, mas é o próprio mundo material, liberto de toda a sua influência, vamos dizer, metafísica, abstrata, espiritual, né? Ou seja, de todos os sistemas de crenças ideológicas, né? No linguajar de Marx, né? Ou no linguajar de Hegel, de todo o sistema de ideias que ainda não foram colocadas sob a crítica, né? Não fizemos a crítica das ideias, então não são ideias verdadeiras e assim por diante. Então há o processo de inversão gnóstica na modernidade, inversão essa que causa, obviamente, toda a questão aí dos totalitarismos políticos, etc., e converte a questão toda da gnose direcionada para o ser para a questão do poder, né, vamos dizer assim. A questão ontológica, a questão da vontade, né, da questão daquilo que é volitivo, certo? E por conta disso a gente repara que as sociedades, conforme elas vão no século XVII, XVIII, né, o mundo industrial, e o século XIX, um século meio sombrio, que é a verdadeira idade das trevas, se você parar para pensar bem, e depois esse século XIX prepara toda uma condição, né, para que no século XX um estado de coisas comece a ser sedimentado, né, com as guerras mundiais, com o avanço da técnica, etc, etc. Tudo isso daí contribuiu para quê? Para que passo a passo, pouco a pouco, uma sociedade gnóstica começasse a ser possível. Por que a gente fala sociedade gnóstica? Porque esses movimentos gnósticos, esses sistemas gnósticos vão aparecendo entre intelectuais, entre as setas, entre monges, entre figuras muito solitárias, né, ou em pequenos grupos fechados, pequenas sociedades. Mas no nível macro, né, da sociedade tomada como, vamos dizer, a soma das interações de todos os povos, como a gente vê aqui no mundo globalizado, isso daí, aparentemente, ao que tudo indica, né, e ao que eu já estudei, não tem precedentes na história humana. Uma sociedade inteiramente baseada na experiência do seguinte, tá tudo errado, alguém nos enganou, certo? E eu preciso saber alguma coisa muito importante para poder me livrar de tudo isso, certo? Então isso daí parece que está eclodindo agora e não tem precedentes, parece, certo? O fato é o seguinte: você remontar historicamente as causas de um processo desse tamanho é muito difícil. Não dá para você resumir, ou não dá para você escolher uma causa fundamental, mas existe uma que eu acho que é determinante, que é a mudança na visão de natureza, certo? Então o fato de haver uma revolução a partir do século XVI, XVII, onde existe agora uma contingência total da existência, tudo é contingente, certo? Isso daí começou a alterar esse fundamento do gnosticismo, que tinha, né, no cristianismo primitivo, uma proeminente imaginação metafísica, mas a partir da mudança da visão da natureza passou a se adaptar, certo? Como um esquema de imaginação pautado numa espécie de desilusão existencial. Pô, nós estamos dentro de um universo, esse universo não parece ser guiado por Deus, parece que ele é mecânico mesmo, como diz os cientistas, como diz os pensadores e tal, e realmente as coisas estão existindo assim de uma forma mecânica, as estações vão passando, os astros vão se movendo, as pessoas nascem e morrem, mais ou menos tudo, mais ou menos
né, mecanizado e não parece ter uma vontade livre por detrás de tudo isso. Certo? Então, a partir desta visão, começa-se, né, a ter uma desilusão existencial e os esquemas gnósticos começam a se adaptar a ela. Então, quando chega em Nietzsche, eu acredito que o Nietzsche inaugura, vamos dizer, essa inversão, porque ele é o produto dado dessa inversão, né, no campo do intelectual, vamos dizer assim. Né? Após 3 séculos aí de sedimentação dessa nova visão de natureza, eclode aí um fruto, né, vamos dizer que é o Nietzsche. Né, que traz uma nova concepção gnóstica da existência, né, como uma experiência profundamente sentida de si mesmo. Há nisso um dualismo antagônico, né, forte, que é a base, né, que é uma das bases do gnosticismo, né, que visa sempre antagonizar 2 polos e não complementar. Certo? E em Nietzsche, isso daí, né, é mais ou menos ali descrito como a morte de Deus. Né? A morte de Deus para o Nietzsche significa não a morte do Deus mesmo, porque Deus é imortal, né? O próprio conceito de Deus, Deus não nasce nem morre. Né? Apesar de que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e morreu, mas quem nasceu e morreu foi o homem Jesus Cristo, que é uma pessoa divina. Certo? É um outro caso, mas a morte do Deus, metafisicamente falando, é uma impossibilidade, né? Mas o Nietzsche estava falando da morte de Deus no sentido da morte de uma forma de pensar, de uma forma de consciência, de uma forma de sentir a si mesmo. Certo? Então aquilo que Nietzsche chama de morte de Deus é a morte da metafísica, é a morte do pensamento abstrato. Certo? A morte de uma ontologia específica, clássica. Nós matamos ela. Então existe ela e nós. Existe esse mundo abstrato, metafísico, né, proclamado por filósofos, por religiosos, e existe nós, nossa experiência de nós mesmos, dolorosa, sofrida, dionisíaca, apolínea. Essa coisa apolínea da metafísica está morta. Mas ela está sempre num jogo de disputa com o dionisíaco. Certo? Então, assim, as doutrinas objetivas modernas a respeito, né, de uma ruptura total entre o homem e o mundo, como se o homem tivesse perdido no mundo, precisasse encontrar a sua razão de ser, sem fazer menção ao discurso religioso, vamos dizer assim, né, apenas usando a sua razão natural, em sentido filosófico e antropológico, é o mesmo que você se contrapor a qualquer referência teológica. Então há aí o abismo de uma dualidade antagônica entre o mundo metafísico e o mundo maximamente antropológico. Sendo que a filosofia só é filosofia para esses modernos, para esses homens tipo Nietzsche, se ela é algo dentro de uma prática humana, antropológica, do existir da vontade humana fundamental. É a consciência do seu próprio ego, não a consciência do seu ser, a consciência egóica. Ela vai comandar o processo, né, de emancipação das ideias aprisionantes, que é justamente as ideias de Deus, da metafísica, daquilo que já está morto. Certo? Só isso pode servir de salvação, entre aspas. Certo? Então é um processo de desintegração de um mundo abstrato, de um mundo de ideias, de um mundo de crenças, de um mundo moral, etc. Então é preciso se alienar deste mundo, este mundo aprisionante. Então aí, né, em Nietzsche já fixa o seguinte: a partir de agora, o mundo real, verdadeiro e concreto é um mundo da sua experiência imediata de si mesmo, né? Um mundo materialista completo. E o mundo antagônico, criado pelo demiurgo, ou seja, pelas forças aprisionantes, é o mundo da metafísica. É este mundo que nós temos que nos livrar através de uma ascese
absoluta, né? Uma rejeição absoluta. Os pressupostos assim do gnóstico nesse sentido, na filosofia do Nietzsche, do Karl Marx, do Hegel, de toda a modernidade a partir do século XVI, se fundamenta no fato do homem querer, claro, como os antigos gnósticos, escapar de tudo aquilo que o aprisiona, certo? Para que ele próprio possa realizar a sua salvação, a sua libertação. Então, obviamente, isso daí implica na destruição de um mundo prévio, de um mundo anterior, certo? Foi erigido por outros, né? Você tem como Descartes, né? Tem que desconfiar de tudo aquilo que você recebeu para criar um mundo novo. Então, isso daí é o complexo gnóstico de destruição da realidade. O gnóstico é o sujeito que quer destruir a realidade, certo? Então há aí um desejo de domínio, uma vontade de poder, né, como diz o Nietzsche, né, irrestrita. Sobre o quê? Sobre o ser. Apesar de você encontrar nesses homens até negação do ser, né, como algo abstrato, etc., você não vê o ser, você vê o ser humano, o ser árvore, o ser pedra. Né? Então o real não é o ser, o real é a pedra. A gente atribui à pedra um ser, atribui ao homem um ser. Tudo está errado, por quê? Porque tem uma visão metafísica, tem um demiurgo metafísico aí te aprisionando e você não está percebendo. Esses pressupostos gnósticos que vão sendo invertidos nessa questão nos indivíduos, eles vão ser a matéria-prima para a criação de um estado totalitário futuro, da mesma forma que foram a matéria-prima, né, para a construção de um estado absolutamente leigo, certo? Então, se nos homens antigos do cristianismo primitivo, ou até antes, alguns séculos antes, onde o gnosticismo também já aparecia, o espírito era real, o mundo metafísico espiritual era real, a matéria era uma ilusão, era uma escravidão. Para esses homens modernos, a matéria é real, o sensível é real, e o espírito, a metafísica, Deus, ilusão. E para o futuro, a gente está aqui meio que especulando a possibilidade de que a matéria e o espírito, que estão sendo contrapostos aí, invertidos, né, desde lá da antiguidade até agora, essas duas coisas vão ser ilusão e realidade, aprisionamento. E a única coisa que será real é o mundo imaginário do homem. Porque é o único mundo confiável, porque é um mundo seu, não de alguém que te falou alguma coisa, alguém que te ensinou alguma coisa, alguém que te obrigou a alguma coisa, alguém que te aprisionou, ou até mesmo uma ideia. Mas as ideias sempre surgem de alguém. Então a gente acredita que a gente está caminhando passo a passo para a absolutização do imaginário, do ego humano, em última análise. E vai se criando um sentimento cósmico comum de que o imaginário humano é a única coisa que pode, vamos dizer, libertá-lo, independentizá-lo das questões externas que o oprimem. Então você vê que há um processo histórico nisso, da rejeição da vida, né, nos antigos gnósticos, a rejeição dessa vida presente aqui, aprisionante, material, né? E depois dos modernos, não, a gente tem que olhar a natureza material, física, sensível, imediata e até corrigi-la nos aspectos onde o homem tem, vamos dizer, uma aplicabilidade dentro da própria natureza e da matéria, e de repente isso gera, né, essa questão da correção da natureza, esse aspecto do homem se debruçando ao material como se ele fosse realmente a única coisa real. Começam a vir as utopias políticas modernas, que são a materialização, vamos dizer, social desse gnosticismo invertido. E todas essas utopias modernas, elas se baseiam no quê? Numa revolta contra não só o cosmos, vamos dizer assim, porque o cosmos aí já passou a ser algo positivo, mas a revolta contra qualquer visão tradicional. Da própria ordem social, da própria natureza, certo?
porque elas expressam um fundamento ideológico, metafísico, abstrato de ordenação divina. Ordenação divina da alma, do cosmos, certo? Então, eles desejam suprimir esta ideia, esta visão tradicional, certo? Que, sem eles perceberem, é o mesmo que você querer suprimir o próprio universo criado. Porque você não está indo na direção do universo, está indo na direção daquilo que você imagina ser o universo. E isso vai evoluindo, 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 até a ideia de você querer transmutar a estrutura do tempo. Dizendo, olha, a gente, né, a humanidade, ela vive, ela vai se desenvolvendo em estágios, né, até chegar num ponto de perfectibilidade absoluta. Certo? O professor Olavo de Carvalho, a respeito dessa questão gnóstica, tem uma passagem de uma aula dele, de um artigo, eu não me lembro, que ele dizia que as guerras religiosas que foram eclodindo na Europa, a partir do século XVI, elas causaram uma ruptura da unidade da sociedade cristã, certo? E isso daí causou a eliminação da religião como um poder público, ou seja, como algo que tinha uma aplicabilidade pública direta. E isso daí foi a causa dos modernos estados leigos, ou seja, dessas sociedades baseadas, vamos dizer assim, nessa espécie de ruptura. Porque houve ali, né, criou-se ali na sociedade um vácuo espiritual. E é nesse momento que começam a entrar os movimentos gnósticos novamente, ou seja, começam os grupos, os intelectuais, os sujeitos isolados começam a penetrar de novo nesse vácuo espiritual que há, né, entre o homem e sua sociedade. Mas tudo isso deriva do quê? Daquilo que a gente falou lá no começo. Houve uma mudança na visão de natureza, uma coisa fundamental. Por quê? Porque com a perda da noção de um cosmos ordenado, onde o homem está perfeitamente integrado, onde Deus está no comando, onde tanto o mundo físico como o espiritual, eles estão, vamos dizer, numa relação de troca mútua, né, num certo sentido, numa relação de interdependência e tudo mais, pelo menos do ponto de vista humano, que é a própria visão cristã, né, foi criando, né, vamos dizer, foi se expandindo, foi acendendo uma nova roupagem para esse colo, que foi dada pela ciência mecânica moderna. Newton, o próprio Descartes, como filosofia. Então começaram a tratar o universo como uma outra coisa. E o homem cada vez mais se sentindo perdido e solitário dentro dele, precisando conhecer alguma coisa de muito excepcional para poder sair desse ambiente hostil, que é um ambiente mecânico do universo que nos transmite uma certa impessoalidade em relação ao mundo enquanto experiência. Ó, eu não sei se existem pessoas ali fora, quanto mais além do universo, né? Então, como é que eu vou me orientar dentro desse mundo mecânico terrível, onde eu sou só uma pulguinha, um grão de areia minúsculo dentro de uma máquina devoradora de corpos, né? Gigantesca. Então eu vou criar a crença em Deus, etc. Não, mas olha só, a crença em Deus não adianta nada, porque isso daí já mostrou que tem muitas coisas que são contraditórias. Então, como é que eu vou me orientar? Eu vou me orientar através da minha própria determinação. Então, o despojamento espiritual do universo causa uma solidão no homem a ponto de ele querer se autodeterminar para além do próprio universo e das próprias estruturas, vamos dizer assim, tradicionais de pensamento que vieram antes dele, ou seja, da tradição, da ortodoxia e tudo mais. Só lhe resta buscar a sua liberdade, a sua salvação no seu próprio ego, na sua própria noção de si mesmo.
certo? Então, a relação homem-mundo, ou seja, na hora que o homem se vê diante de um mundo impessoal, mecânico, terrível, uma máquina, de repente isso vai se converter, né? Para o homem se salvar, ele tem que converter essa relação, ele tem que sair desse desespero, dessa relação, e ir para uma outra, que é a relação entre o seu ego, a sua noção de si mesmo, vamos dizer assim, e as ideias. As ideias, mas que ideias? As ideias ontológicas clássicas. As ideias abstratas tradicionais. As ideias metafísicas. Então, isso daí, ó, o fruto perfeito disso daí saiu lá no Nietzsche. Ó, o fruto de Descartes, Kant, Hegel, Marx, sabe, esse balaio todo veio Nietzsche. E esse é o passo primordial para a inversão gnóstica. É inverter a relação homem-mundo para você substituir a relação homem-mundo, que para os antigos gnósticos era assim, o homem é um ser espiritual, o mundo é um ser terrível. E depois, o mundo é um lugar diferente, é mecânico, tudo, é aqui que a gente está. Mas isso me gerou um sentimento terrível de solidão, de desespero. Mas olha só, tem meu ego aqui, a minha autodeterminação, e o resto, tudo que me contam, inclusive essas teorias mecânicas, são ideias. Então o homem passa, depois de despojar o universo de todo o seu caráter espiritual, ele começa a projetar por si mesmo um novo espírito no universo. O homem passa a atribuir ao mundo algo do seu ego. Então o homem começa a espiritualizar o mundo novamente, conforme a sua imagem e semelhança. Ele vai renegando, né, qualquer abstração que seja exterior à sua vontade, ao seu ser, ao seu íntimo, né? Porque o que interessa para ele é se unir através desse conhecimento, o conhecimento de que ele é a fonte de todo o seu próprio conhecimento, é ele que se autodetermina. Então ele começa a querer, através desse conhecimento, dessa gnose, se unir ao imediato sensível da experiência, ou seja, a um mundo que nós chamamos assim, o mundo material, né? E que por aí esse homem novo é o mundo natural. Ele vai chamar de mundo natural, a natura, né? O mundo verdadeiro. Sobrenatural não existe, é uma abstração, é uma metafísica. Se existe alguma coisa de espiritual, isso tudo tem a ver com esse mundo material imediato sensível da experiência, que o homem depois inventou ideias aí para explicar isso, e muito mal inventado, enganou todo mundo, e eu não vou ser enganado, porque eu sei a verdade. Eu tenho a gnose. Então o homem começa a espiritualizar o universo novamente, na medida em que vai se agregando a essa natureza imediata sensível. Mas como é que ele se agrega? Não por um processo abstrato, de você olhar para o mundo e ver realmente que o mundo ele é construído com uma ordem, que ele é prévio a você, que você está inserido dentro dele, integrado. Não, isso daí são abstrações que você faz. São abstrações. Na verdade, você tem que impor uma autoridade imaginativa, certo? E que seja, vamos dizer, genuína, sua, original. A sua visão imaginária, ela é que te agrega à natureza e te mostra que você é parte dessa natureza, você é um com ela. Então, nessa visão, o mundo suprassensível é desprezado, né? Em vista do mundo imediatamente presente, o mundo dado pelos sentidos e o mundo que, de certa maneira, fundamenta a sua imaginação. Mas o homem começa a ver que não, é a sua imaginação que fundamenta essas coisas, seus próprios sentidos, o mundo enquanto tal, etc, etc. E isso é possível por quê? Porque morreu Deus, morreu a metafísica, morreu o pensamento abstrato. Então, junto com isso morre a visão do direito natural, a visão da moral natural, etc, etc. Por quê? Porque são tratados como metafísicas, ideias abstratas que foram atribuídas
as coisas e foram inseridas pela cultura, pelos movimentos de massa, pela educação, pela filosofia, pela religião. A gente precisa desprezar isso tudo, porque tudo será autofundamentado pelo meu poder de imaginação, pela minha visão das coisas. Então, há a revolta final contra a própria natureza, tomada no sentido cristão da coisa, ou seja, contra a própria criação. Natureza enquanto criação, contra determinação. Porque agora o que existe é o que há agora é uma existência soberana em relação a qualquer ideia de essência pré-determinada. E é isto que leva o homem a acreditar que a natureza é só um conjunto de forças e potências, né, que só podem se impor a nós na medida em que nós não a admitamos como uma extensão de nós mesmos. Então a natureza só é terrível se nós não admitimos que ela é uma extensão de nós mesmos. Nós a determinamos. Ela por si mesma não é definível, nós a definimos. Isso é a mesma coisa que o homem se tornar um Deus da natureza, ou pelo menos se imaginar um Deus da natureza, informando-a conforme a sua imagem, definindo-a. Olha o tanto de situações aí, de ideologias de gênero, de transexualismo, de transhumanismo, que está surgindo aí, questões de aborto, etc. Que tudo tem como fundamento isso aí, o homem se tornando Deus através da sua imaginação. A imaginação do homem escravizando a sua inteligência e arrastando a sua vontade. A inteligência servindo de instrumento para a imaginação, a fim de satisfazer uma vontade que é cega, uma vontade que a própria imaginação autodetermina como bom, como desejável, como querido. Então a imaginação humana é o veículo de entrada, novo veículo de entrada, segundo essa forma de ver as coisas, no verdadeiro reino espiritual da natureza. Então essa natureza, que só pode ser natureza se eu estiver integrado nela, ela é um reino espiritual por si mesmo, não existe nada para além dela que seja espiritual. É nisso daí, nessa relação que está aquilo que o homem chamou durante séculos erroneamente de espiritual. Mas para você enxergar as coisas assim, você precisa obter um conhecimento, né? Um conhecimento, uma gnose, né? Um conhecimento profundo. E só quando você obter esse conhecimento, você vai se livrar das amarras e vai dizer, ó, não há espírito, não há mundo material, não há natureza pré-determinada, só há a minha autodeterminação, o meu autoconhecimento, que ele é imediato e sensível. Então o ego é o ser do mundo. E o seu conhecimento está reduzido a esse imediato existente, que é, assim, vamos dizer, gerado na sua imaginação. E é em relação a essa transmutação da forma de enxergar, da visão da natureza, da visão do mundo, é que nós estamos chamando de inversão gnóstica e, olha só, uma dupla inversão. Porque a inversão gnóstica de ver o mundo material como um mundo perfeito, real, verdadeiro, em contraposição ao mundo espiritual, abstrato, metafísico como um mundo mal criado por demiurgos. Agora, os caras que dominam essa forma de ver, esse gnosticismo invertido, eles estão fazendo uma dupla inversão agora, mas em relação a uma engenharia social, ou seja, nós somos os detentores de um conhecimento nobre, superior, e agora a gente vai dominar as massas, fazendo eles não enxergarem esse nosso conhecimento e nem qualquer outro anterior, mas que eles por si mesmos inventem, né, através de seus egos, através da sua imaginação, as suas próprias maneiras de ver o mundo, e assim fiquem como baratas tontas para a gente comandar aqui de cima, nas trevas. Obviamente que isso daí só é possível porque
existiram sistemas intelectuais gnósticos ao longo desses séculos que foram fundamentando as bases do pensamento, não só desses indivíduos, mas da cultura, da educação e etc, etc. E o gnosticismo, então, enquanto uma categoria histórica, né, ele se define por essa construção de sistemas de pensamento que visam sempre justificar uma certa experiência. Qual é essa experiência? O mundo é doloroso, gente, é sofrido, não tem jeito. E não é porque ele é doloroso, sofrido, que ele não tem sua função, sua razão de ser, e não quer dizer que Deus não criou ele. Só que esses caras, né, esses novos gnósticos invertidos, o que eles querem? Eles querem dizer que, olha só, o que está de errado no mundo são as ideias. O mundo material é perfeito. Ele é feito para a gente modelá-lo. Então nós vamos modelar ele, nós vamos modelar o ser humano, nós vamos modelar as estrelas, nós vamos modelar a sociedade. Por quê? Porque nós temos um sistema. E sem sistema não há gnosticismo enquanto categoria histórica, enquanto movimento histórico. Há apenas a experiência que o fundamento, que é a experiência individual de cada ser humano, que percebe que há realmente uma dor, um sofrimento, uma injustiça no mundo. Mas isso provém do quê? De um mal moral, não de um mal fundamental, essencial das coisas. Nem do mundo físico, nem do mundo das ideias. O mundo das ideias também, elas partem de um mal moral. Quando uma ideia é ruim, quando uma ideia é má, uma ideia é prejudicial, ela foi criada por alguém. Então há um erro moral ali, um erro de juízo e também um erro moral. Então, a realidade, para esse sistema, vamos dizer, gnóstico, para os sistemas gnósticos, ela deve ser remodelada. E a sociedade é uma dessas faixas da realidade, vamos dizer assim, que devem ser remodeladas. Conforme uma expressão do desejo de antecipação da salvação. Olha, nós precisamos remodelar a sociedade para nós nos salvarmos deste mal fundamental. Então há um mal fundamental na sociedade que são o mundo das ideias. E a natureza, vamos dizer, o mundo físico, imediato, sensível, que nós podemos modelá-lo porque nós somos parte dele, nós somos um com ele. Então nós precisamos agir como se nós fôssemos ele e ele fôssemos nós. Certo? Então, os sistemas gnósticos anteriores, geralmente eles eram doutrinais, filosóficos, especulativos mesmo, né? Mas agora, com esses detentores do poder tecnológico, etc., essa expressão, vamos dizer assim, do sistema não vai ser mais um tratado ali escrito ali, mas vai ser uma engenharia social, já está sendo uma mudança radical da estrutura da sociedade, que vai se expressar materialmente, vai expressar materialmente o que os sistemas filosóficos e doutrinais anteriores expressavam filosoficamente, doutrinalmente, etc. Através de livros, tratados, ideias e tudo. Então, o poder do ser, a vontade de ser dos gnósticos anteriores agora vai se transformar na vontade de poder, que é poder modificar a sociedade, modificar o mundo, vai se tornar um poder mundial. É isso que está na raiz da ideia de governo mundial. É essa experiência gnóstica e é esse novo sistema gnóstico que transcendeu a esfera da mera filosofia, da mera doutrina, para a reconfiguração total da sociedade, de uma engenharia social. Então a natureza dada, vamos dizer assim, qualquer natureza dada que deve ser obedecida e que é determinista, vamos dizer assim, está sendo negada por essa nova forma por essa engenharia, por esse processo de mudança social, está sendo negado, trocado por uma natureza por atribuição. Quem vai atribuir os valores naturais, quem vai atribuir as funções naturais, quem vai atribuir a realidade natural é a mente do homem, destes homens, que vão nos dar este poder, mas dentro da nossa esfera de quê? De participantes dessa nova sociedade. Vão ocultar da gente que eles
estão no controle para parecer que nós estamos na nossa total e plena liberdade. A liberdade do nosso ego, a liberdade da nossa imaginação, do nosso imediato sensível. Certo? Isso está sendo aplicado à natureza do corpo social. Então há nisso todo um processo de recriação da ordem social baseada na recriação da ordem do ser. Certo? E isto requer, né, claro, uma reconfiguração explicativa sobre a natureza das coisas, sobre a história do homem, certo? Para mostrar, ó, a natureza é algo em evolução, a história é algo em evolução. Você precisa se adaptar a isso, esquecer as antigas formas. Por quê? Porque é assim que as coisas dialeticamente vão progredindo para a sua autoelevação. E isso vai constituir um novo corpo social, que você tem que se adaptar a ele. Claro que, historicamente, esse tipo de processo sempre implicou numa coisa. Né? Implicou no quê? Do deicídio teórico, ou seja, assim, ó, Deus morreu, a metafísica morreu, tudo morreu, você é o seguinte, ó, temos que fundamentar tudo de novo. Como? Ah, tá bom, já sei. Vamos matar algumas pessoas aqui, vamos fazer uma revolução ali, a gente resolve os problemas. Sempre essas ideias, né, onde Deus está morto, a metafísica está morta, vamos dizer, a ontologia clássica tradicional está morta, tudo está morto, sempre acaba morrendo gente. Você mata Deus teoricamente, depois você vai lá e mata as pessoas revolucionariamente. Claro que, olha só, de todos os sistemas intelectuais gnósticos, você sempre vai olhar para trás e ver um que o fundamenta. Né? E como diz o Eric Wegener, né, isso parte de quê? De uma imanentização da experiência humana. E imanentização, basicamente, como ele diz, tem 3 tipos. Né? A teleológica, que é aquela que vai falar que assim, o fim da existência humana está sempre aqui na faixa da imanência, não da transcendência. Né? Você vê que isso se expressa da forma do progressismo. Então você vê isso em Kant, você vê isso em Condorcet, em vários desses filósofos modernos. Existe também a imanentização axiológica, ou seja, que é aquela que atribui um valor né, da nossa existência, da nossa vida apenas à faixa do imanente. Então, um estado de perfeição não vai vir depois no transcendente, mas vai vir só aqui no tempo, na imanência, certo? Através de um processo de perfeição do mundo, de reconfiguração do mundo até ele se tornar perfeito. Você vê isso em Thomas More, na sua Utopia, certo? Mas também há uma imanização que é mista, que junta essas duas coisas. O axiológico e o teleológico. A finalidade e o valor atribuído. Isso daí é que ele me diz que é uma espécie de misticismo ativista. São caras que proclamam como profetas, né? Um estado de perfeição futura a ser alcançado, né? E são esses camaradas os que mais se aproximam daquilo que, né, se formou como, vamos dizer, uma elite condutora dos processos revolucionários agora do século XX e do século XXI. Karl Marx, Comte, o próprio Hegel. Então esses são os ativistas místicos, né, que eles, né, como profetas, eles veem lá um estado de perfeição, a se realizar aqui no mundo do tempo, no mundo da imanência, mas que eles não se reduzem apenas a isso, mas eles determinam os próprios meios de progressão para que se alcance esse fim, etc. Então tudo isso aí está dentro dessa ideia da secularização, da imanentização do pensamento humano, das formas políticas e da filosofia enquanto tal. E tudo isso daí, se você rastrear mais, você vai chegar ali ao fim da Idade Média, né? Alguns séculos antes de Marx, etc., esse pessoal todo Kant, nos famosos
os famosos 3 símbolos joaquinos, né? O Joaquim de Fiore. É o símbolo do terceiro reino, o símbolo do grande líder, o símbolo do profeta, certo? Só que em Joaquim, né, ele está dentro ainda de uma mentalidade cristã, mas esses caras transcendem a mentalidade cristã. Certo? Terceiro reino, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vai virar a periodização histórica trifásica. Você vê isso em Karl Marx, você vê isso em Comte, você vê isso em Hegel. Né? O grande líder, né, o próprio super-homem nietzscheano, o homem comunista do Marx. Né? O profeta, ou seja, no caso agora imanentizado, é um intelectual que prevê o futuro. Tudo está embutido nessa imanentização, desses tipos de imanentização. Certo? E todos esses símbolos joaquinos pressupõem o quê? Uma comunidade cada vez mais autônoma, uma ideia de igualdade, de liberdade. Antes era atribuída às comunidades, sei lá, monásticas ou religiosas, mas agora a comunidade enquanto um todo, enquanto a humanidade em geral, enquanto a globalização, enquanto o globalismo, etc., que em Comte, em Marx, em Hegel, de certa forma, próprio Kant, está tudo condensado sobre outros termos, mas o conceito é sempre o mesmo. A humanidade, né, tomada enquanto um todo. Certo? Vamos parar aqui só para fumar um cigarrinho. Nós voltamos aqui para concluir toda a explanação de essas aulas, falando rapidamente para concluir das características permanentes, né, da atitude gnóstica, em vista de uma construção agora de uma nova sociedade, de uma nova era, certo? Bom, é claro que, né, a gente falou que os sistemas gnósticos, né, que foram criados assim, a nível filosófico, doutrinal, passaram, né, a se transformar agora, se expressar sob a forma de engenharias sociais. É claro que, né, por conta disso que os sistemas filosóficos doutrinais de forma gnóstica não estão proliferando, pelo contrário, se tornaram norma. Toda a produção literária, filosófica, acadêmica que você vê por aí, política, discurso político, todo ele está baseado nessa ideia de que está tudo errado, né? Precisamos mudar tudo. E para mudar tudo nós precisamos ter um conhecimento específico, conhecimento nobre, uma gnose, certo? Tudo isso daí se atribui ao fato de que as características da atitude gnóstica, as características mais permanentes, elas foram, vamos dizer, impregnadas no imaginário individual, coletivo, e estão sendo impregnadas nas próprias instituições sociais. Certo? Então vamos listar aqui quais são as 6, né, atitudes gnósticas fundamentais aí, segundo o Eric Weigel. Número 1, insatisfação. Sempre tem algo que pode ser melhorado, sempre tem algo errado, seja a nível individual, coletivo, político, cultural, etc. Principalmente a nível das ideias. Número 2, há sempre uma desordem, ou seja, não há uma ordenação que seja, vamos dizer, salutar à existência humana, seja ela de nível cósmico, né? Ou seja, temos que reconfigurar a própria natureza, né? Melhorá-la, né? Descobrir as potências, né? As forças que existem nela para poder coordená-las, né? A desordem social, etc. Tudo isso, né, pode ser corrigido, certo? 3, né? A correção é possível, nós podemos corrigi-lo, nós que temos o conhecimento excelso aqui, né? Nós somos os únicos capazes, né, de corrigir. No caso do individual, vamos dizer, a correção é através de que, eu me autodetermino, eu digo o que eu sou, eu digo o que é certo e o que é errado. Essa é a correção para a minha desordem, para a minha insatisfação. 4, evolução histórica, ou seja, tanto no plano histórica, ou seja,
tanto no plano coletivo quanto no plano individual, sempre nós estamos vendo que estamos saindo de um estágio inferior para um estágio superior, seja de conhecimento, seja do que for, né? A nível coletivo, né? A humanidade, a sociedade vai evoluindo ao longo do tempo histórico. A nível individual, eu fui passando as minhas fases aqui, eu era adolescente, eu era jovem, eu fui amadurecendo, eu fui descobrindo a verdade a partir de mim mesmo, etc, etc. 5. Há um esforço humano, né, fundamental para que haja essa evolução, essa correção, né, essa ordenação, esse cessar da insatisfação. Então, há um esforço humano. Nós precisamos fazer isso. Eu, na minha esfera particular, e alguma força externa, né, no caso da sociedade. E número 6, tem que haver uma fórmula de salvação. Ou seja, tem que haver um conhecimento específico, né, para sairmos disso tudo, para que nós possamos nos esforçar, evoluir, corrigir, ordenar e assim nos sentirmos satisfeitos. Então essas são atitudes gnósticas fundamentais que você encontra antes do cristianismo, durante o cristianismo primitivo, durante a própria Idade Média, quando as expressões gnósticas elas ficam ali meio perdidas ali, porque querendo ou não há uma homogeneidade das mentalidades cristãs no período medieval. Depois, no fim da época medieval, com o humanismo, o naturalismo, a renascença, isso começa a se tornar um pouco mais incisivo até chegar na modernidade e isso se organizar de uma forma, vamos dizer, mais teórica e depois na prática, né? A coisa ser aplicada a ponto de chegarmos no estágio atual. Então a fórmula desse conhecimento gnóstico, dessa gnose, né, ela está sendo aplicada no tecido social, certo? Na engenharia, através de uma engenharia social, por meio de mudanças principalmente comportamentais. Não são mudanças doutrinárias, mas comportamentais, bastante sutis e bastante elaboradas, muito bem pensadas. Não é uma teoria da conspiração, mas é a conspiração teórica, ou seja, a conspiração feita a partir de uma teoria. Todas elas baseadas numa falsa aplicação da própria linguagem. É um encantamento pela linguagem. A inversão proposital dos termos fundamentais. Claro que não se baseia nisso, mas não é só isso. É uma mudança material mesmo. Então, isso que nós chamamos aqui de nova era gnóstica está baseada nessas características permanentes, né, da atitude gnóstica, em vista agora de uma construção de uma nova sociedade, que será uma sociedade composta basicamente por homens, né, por uma plebe gigantesca, que só são capazes de crer ou conceber aquilo que é imaginável. Claro que essa imaginação sempre será limitada por quê? Pelo controle, né, desse imaginário por parte daqueles que, vamos dizer, comandam essa experiência humana a nível social, a nível da engenharia social. Então essa plebe toda, né, esses indivíduos todos isolados no mundo do imaginário próprio, do mundo do seu próprio ego, eles vão tratar o seu imaginário como um mundo real. E todo o resto como um mundo do demiurgo. Então aquilo que coaduna com o seu imaginário é bom, porque é parte do seu imaginário. É satisfatório. Aquilo que não coaduna é mal, é insatisfatório. É criação de um espírito mau. Então esse povo todo, né, no caso, esse novo cidadão moderno, novo cidadão da nova era, do mundo globalizado, etc., ele vai renegar tudo aquilo que, tanto física quanto metafisicamente, pode se impor à sua autodeterminação do que é real, sem perceber que o tempo todo está sendo comandado por uma elite de gnósticos materialistas e animistas. Por quê? Porque o mundo do espírito para eles está ali, né?
O mundo da natureza, da matéria, que nós podemos modificar, que a gente pode moldar conforme nosso conhecimento, a nossa gnose, né? Essa elite gnóstica, obscura, vamos dizer assim, eles vão comandar, eles estão comandando através de símbolos controladores, né? Símbolos controladores esses que controlam e limitam a própria imaginação da plebe. E também através das tecnologias inebriantes. O que são as tecnologias inebriantes? Tudo aquilo que excita o imaginário, né? E que autodetermina esse imaginário pelas suas técnicas, que visam que conduzir essas massas a uma ideia de falsa unidade. O que é essa falsa unidade? É a multiplicidade de unidades autônomas e intramentais. Então, enquanto todo mundo tiver, né, em busca de uma unidade, mas essa unidade é apenas a multiplicidade da sua própria autonomia, ou seja, eu sou autônomo, meu vizinho é autônomo, minha mulher é autônoma, meu filho é autônomo, todo mundo são unidades autônomas espalhadas pelo mundo, todos dentro dos seus universos incrementais, autodeterminados, mas que na verdade não são autodeterminados, porque eles estão limitadíssimos, né, pelos controladores da imaginação e pelos detentores do poder tecnológico inebriante. Este é um cenário que parece estar em andamento e parece ser de um futuro próximo. Digo que parece porque a gente não pode agir como Marx, Hegel, determinar teleologicamente o que vai acontecer amanhã. A gente suspeita, né? A gente vê aqui as evidências, faz uns prognósticos, tudo mais. Pode ser que não seja isso, mas que não seja absolutamente isso, tudo bem, mas algo disso, com toda certeza, está bem próximo de ser. Porque a gente vê que cada vez mais as massas vão se condicionando à ideia de que a satisfação é o fundamento. A satisfação daquilo que é imaginável, né? Aquela oposição gnóstica, né? Mundo espiritual, mundo físico. Depois, mundo natural contra as ideias, né? O mundo imediato sensível contra as ideias. Agora, assim, agora a oposição está entre o meu imaginário e o mundo físico ou o mundo metafísico das ideias, fundamentado sempre, né, no par, né, satisfatório ou insatisfatório, satisfatório ou insatisfatório. O próprio mundo físico ele já é alvo de, vamos dizer, de irrealidade, né? A física quântica está vindo aí para mostrar que até mesmo o mundo físico ele é suspeito. O mundo metafísico é isso daí, criação da cabeça de alguns homens que querem me enganar. Agora o mundo físico, o mundo que está aí na minha frente, se mostra com as suas determinações. Opa, com a determinação não, quem determina aqui é meu imaginário. É o que está passando aqui dentro da minha cabecinha. Até isso vai ser fonte de desconfiança. O que já nos mostra que a ideia base do gnosticismo, enquanto um movimento, enquanto uma categoria histórica, é o medo, né, e a desconfiança. E para isso é necessário, para quem tem medo, para quem tem desconfiança, essa pessoa tem que eliminar os elementos desta realidade que lhe causa medo, que lhe causa desconfiança, certo? Você vê lá em Thomas More, a sua utopia. Para que aquela utopia daquele livro, daquela história, pudesse ocorrer, ele teve que fazer abstração do pecado original. O mundo só vai ser igualitário, perfeito, lindo e maravilhoso, né, se a gente excluir a ideia de pecado original. Então, quer dizer, assim, tem que tirar essa ideia, porque essa ideia não permite que, logicamente, o mundo seja perfeito e lindo e maravilhoso.
Mesma coisa em Thomas Hobbes, né? Onde o sumo bem é suprimido da sua obra. Por quê? Porque o Leviatã vai imperar no reino do terror, no reino do medo. Se não botar medo nas pessoas, elas não vão ordenar, elas não vão ser capazes de se ordenar dentro de uma sociedade ordenada. Então, o medo é o fundamento, o medo, né, o mal é o fundamento, o castigo é o fundamento. Então, toda aquela ideia antiga do sumo bem tem que ser removida para que essa visão gnóstica das coisas seja aceite. Mesma coisa em Hegel. Hegel teve que suprimir o mistério, né, a esfera do mistério na história, para poder dizer como é que era a dialética da razão, etc., até o espírito absoluto, não sei o quê. Se ele não elimina a questão do mistério, ele não consegue criar o sistema dele. Ou seja, todos esses sistemas que visam, em última análise, essa satisfação como fundamento, tanto na esfera individual como coletiva, todas elas são supressoras de elementos essenciais do real, que já não é mais real para eles. Certo? Então, esta é uma forma de criar uma sociedade a partir do ganho psíquico e nada mais. Né? Todo valor vai ser um valor psíquico, nem mais material, nem mais espiritual. E, obviamente, isso é uma sociedade sem fé. O homem foi perdendo a resistência espiritual ao longo dos séculos, conforme a fé se tornou algo, vamos dizer, abrangente, as culturas, as civilizações se tornando cristãs, depois tendo essa ruptura no século XVI das questões da religião enquanto um poder da esfera pública, foi separado da política, etc. A fé ficou boiando ali e o homem foi perdendo a resistência, porque a fé é algo muito tênue. A fé te coloca sempre numa tensão entre a segurança e a insegurança. E o homem não quer isso. O homem quer segurança. Ele quer ter os pés, vamos dizer, no chão. E quem pode dar esses pés no chão é a certeza que a sua imaginação pode te dar das coisas. A segurança que ela te traz quando você se autodetermina. Se autodetermina nesse sentido de você negar tudo. A negação completa do real. Não na autodeterminação, que é aquela que você... que é o próprio exercício da sua liberdade. Quando você fala, eu sigo aqui a minha fé, Deus, etc., a igreja, né, e eu vou me autodeterminar isso, eu vou me submeter a isso, é uma coisa. Na verdade, elas partem da mesma raiz, só que, né, elas estão, uma em relação à outra está deslocada aí por questões de fins e questões de princípios. Porque uma preza a fuga da realidade, a outra não. Então, a ausência de fé, a ausência de um autoexame que seja legítimo, consciencioso, que não seja egóico, certo? E a aceitação da situação de incerteza que nós temos, né? Então, são atitudes, né? Vamos dizer, a ausência da fé, a ausência do autoexame, a ausência dessa aceitação da incerteza são prenúncios, né? são fundamentos, são alicerces dessa situação humana e civilizacional que nós estamos vivendo, nós estamos nos encaminhando. Então, a sociedade da nova era gnóstica, provavelmente, ao que tudo indica, será uma sociedade radicalmente dualística no sentido do imaginário como sendo a única realidade do homem, a única realidade que dá-lhe uma certeza, dá-lhe uma satisfação, certo? E o retira do medo, da insegurança, da desconfiança. A única fonte de confiança e fé vai ser aquilo que você pode imaginar, que você pode perceber com os seus sentidos internos, né? Porque até os sentidos externos estão começando a ser colocados em prova. E tudo aquilo que não é seu imaginário é mundo, ou seja, tudo aquilo que não é seu imaginário é criação
de alguma entidade perversa que quer me enganar. Claro, excluído daí qualquer ideia de metafísica, qualquer ideia de abstração, qualquer ideia de, de tradição clássica e tudo mais. Porque afinal de contas, tudo isso é parte do mundo, tanto do mundo humano, da falação, né, quanto do mundo físico ou cósmico, que também parece ser outra coisa que não essa que está se mostrando, né, como na Matrix, né? Ó, isso daqui parece ser um pedaço de carne, mas eu sei que não é. E mesmo assim eu vou comê-lo, porque a minha imaginação é que vale. Ok, pessoal? Então é isto. Obrigado a todos que nos acompanharam. Espero que tenha ficado compreensível. Até a próxima e valeu!